Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, entendendo mais um pouco aqui, né? Quando você vê no decorrer de toda a história aí, de toda a história da humanidade, né? Que Deus atua, você entende, amados, que essa balança, ela não pode deixar de se cumprir. Então, por isso esse plano de Deus para que você seja salvo, né? Que o que aconteceu lá no Éden foi a desigualdade da balança. Quando você entende isso, você entende a perfeição de Deus, né? Por isso veio Jesus, por isso veio aqueles profetas que Deus usou. Todo isso, esse plano que Deus usou, foi para manter essa balança, né? Deus fez parte com a criatura nessa balança, né? O que acontece é isso. Essa balança, Deus proporcionou para a criatura balancear, só que a criatura não balanceou. Então Deus teve que entrar. Deus teve que ele fazer parte com a criatura dessa balança. Você vai ver isso quando sempre que acontece, pode ver que sempre que acontece algo de mal nasce na humanidade, logo em seguida vem algo de bom. Por quê? Porque essa balança ela não pode ser desmedida. Por isso que você vê aquela passagem que fala que o mal concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então é sempre assim, amado. Sempre vem a ação de Deus logo após o mal, para poder não deixar o mal desbalancear, não deixar o mal seguir em frente, entendeu? Então, quando você vê que Jesus ele veio na Terra, já era porque aquele era o momento, né? Era o momento em que aquela maldade estava tirando a igualdade, né? Aquela maldade estava proliferando de uma forma que Deus tinha que intervir. Então, sempre quando há intervenção de Deus, é nesse sentido, né? Então Deus ele sempre age na humanidade nesse sentido. Quando você vê a representação, você vê pelos dois ladrões na cruz. Aqueles dois ladrões na cruz, amados, você vê que um deles foi perdoado. Para você entender, aquele que foi perdoado simboliza ali aquele que, quando você acompanhar lá na história de José do Egito, você vai ver que tinha dois servidores do rei, né? Esse rei representa Deus. Dois servidores do rei, um servia pão e o outro servia vinho, né? Aí eles tiveram um sonho, estava preso com José do Egito. José do Egito representa Jesus ali, para você entender. Então eles estavam presos com Jesus, né? Como os dois ladrões aí estavam presos com Jesus, né? José do Egito estava ali preso com Jesus, com os dois servidores, no qual eles tiveram um sonho. Aí José do Egito foi e interpretou o sonho para eles, falou: ó, você vai morrer degolado, tal, não lembro agora, enforcado, degolado, você vai morrer, o rei vai enforcar, não, enforcado, né, já representando o ladrão na cruz. Então você vai morrer enforcado, né, assim, tal, e, quer dizer, representando aquele ladrão que seria crucificado. Você vai morrer, que seria levantado e degolado, né, e crucificado na cruz. Então você vai morrer assim, e enforcado, e o rei e o outro ia servir para o rei, né? O outro ia servir para o rei, e no caso o outro trairia, né? Você vê que já tem toda a conectação ali. Aquele ali que morreu com Jesus, né? Jesus falou que a salvação seria para ele, representa aquele. E o outro que servia, aquele que servia o vinho, né? Que Jesus estava representando o que ali para a humanidade? A palavra, né? Então aquele outro que servia o vinho, que é o amor, que representa o amor, aquele outro estava fazendo papel, estava fazendo par com Jesus, porque o amor e a palavra, eles têm que andar junto, né? Por isso que fala: adorem em espírito e em verdade, né? O espírito de amor e a verdade, que é a palavra. Então ele falou assim: ainda hoje você estará comigo no reino do meu Pai, né? Ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. Então já está representando ali. Por quê? Porque Jesus ia cobrir aquele outro, né? O outro que seria o engano, né? Que foi aquele lá que negou Jesus, aquele que você vai ver que ele nega lá, quando o rei pergunta para ele, ele nega, ele não fala que José do Egito teve um sonho e revelou aquilo para ele. Ele não conta ali na hora. Ele vai contar lá depois, lá na frente, depois. Porque a palavra ela tem que vir depois. A verdade vem depois. Quando fala que não há nada que fique em oculto, né? Então é para você ter um entendimento. Então aquele
ladrão que foi para o reino dos céus com Jesus, que foi perdoado por Jesus, significa aquele que o rei tirou a vida. Né? Porque quando você tira a vida de alguém, amados, aqui na terra, quando você vê nas escrituras falando que vai matar, tal, aquilo é uma coisa boa, porque ali está representando que o espírito vai entrar ali. Quando mata aquela pessoa ali, quando aquela pessoa morre, mas não é morrer na carne, morrer da carne, entendeu? É morrer dos seus pecados, morrer do erro que você cometia. Então, quando você morre assim, você está nascendo para o Espírito. Então, a interpretação é essa. Quando você vê falar assim, que vem aquela guerra, aquela batalha, espadas e não sei o que tem toda essa interpretação que acontecia no Antigo Testamento, né? Onde tinha aquelas batalhas lá, Davi e tal. Tudo aquilo lá é para interpretar esses servidores de fogo, né? Esses espíritos de fogo e servidores de fogo de Deus que vão estar agindo em você, que vão estar matando você aí, matando esse pecado seu. À medida que você comete um erro, você vai ser castigado, né? Então, você sendo castigado, você vai sofrer ali até você entregar essa morte, até você nascer do Espírito, até você não querer mais a morte e nascer do Espírito, entendeu? Então, é esse o simbolismo ali que Jesus estava significando ali. É isso. Aquele ladrão que morreu com ele, que estaria no reino de Deus, representa aquele que o rei matou, né? Que seria Deus. Deus matou ele. Matou o quê? A morte dele. Porque quando a gente entende que a gente está aqui vivendo num plano de morte, você está morto aqui. Aqui você não está vivo, você está morto. Você só está vivo aqui quando você nasce desse Espírito. Quando você começa a dar frutos do Espírito, aí você nasceu, né? Então você nasceu do Espírito. Então aí você ganhou a vida. Até então você ainda está morto. Então por isso que Deus fala, né, que Jesus fala, não adianta você falar Senhor, Senhor, que eu vou dizer que não te conheço. Por que ele não conhece? Porque você ainda está morto. Não é porque ele não quer te conhecer, é porque você não se fez conhecer. Você não matou a morte que está em você, né? Você não matou essa morte. Aí quando fala que tem aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, é aqueles que têm essa oportunidade, né, que chegam a conhecer essa vida e que negam ela. E são esses falsos profetas que você vê por aí. Eles conhecem a verdade, eles chegam até a conhecer a verdade, né? Muitos deles chegam a conhecer a verdade, né? Não estou apontando ninguém, eu estou falando que muitos estão no engano. Os que estão no engano vão cair na verdade e vão ser livres. Agora, esses que não estão, que não entendem, que não levam a verdade a sério, que não aceitam essa verdade em si, eles estão blasfemando contra o Espírito. Então, eles vão enfrentar a segunda morte, né? Que é pior do que a primeira, lógico, né? Porque se a primeira tem que ser ruim, a segunda tem que ser pior. Porque eles têm que passar por esse castigo maior para eles poderem não blasfemar contra o Espírito Santo e aceitar a Deus como amor, né? Como marido. Então, à medida que eles não aceitam Deus como marido, eles precisam, né, passar por um castigo à altura, né? Não é o castigo que você passa aí, né? Não é esse sofrimento que você passa aí, que você acha que é a pior coisa que tem. Ainda tem coisa pior. Quando você blasfema o Espírito Santo, é pior ainda. Então você tem que ter esse entendimento, amados, para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus advertiu lá. Ele falou, né? Ele falou, todo pecado é perdoado ao homem. O pecado contra o Espírito Santo, não. Por quê? Porque o outro pecado, amados, você promove o perdão, né? Não lhe será perdoado ao homem. Quer dizer, que o homem não consegue, né? Quando ele nega o Espírito Santo, ele não consegue. O que Jesus está querendo dizer? Que o Espírito Santo é seu único caminho de saída, né? Desse mundo que você entrou, desse mundo de morte que você entrou, é o mundo dos mortos. Você está no mundo dos mortos. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está negando ele de você. Aí, se você negar ele de você, você está negando Jesus. Então, você não é perdoado por quê? Ao homem, né? Não é perdoado porque você está negando o Espírito, né? Não é perdoado ao homem. Então, quer dizer, você está negando a sua chance, né? Que é Jesus. Você está achando que você pode provocar algum tipo de amor aqui sem Jesus, e você não pode, entendeu? Então, quer dizer, você não vai ter perdão. Por que não tem perdão? Porque o perdão é feito pelo amor, né? E você não consegue perdoar sem Jesus, entendeu? Então esse é o sentido de Jesus. Não é você, porque eu tenho que aceitar. Não, você tem porque Jesus amou. Porque Jesus é o único que pode, né? Você não consegue, entendeu? Não é porque Deus
é ruim. Não, não, Deus é amoroso. É exatamente por isso que ele está fazendo isso em você, porque você não conseguiria sozinho. Então, por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é que você vai ficar longe de Deus, que nada vai conseguir te separar do amor de Deus, né? Cedo ou tarde você vai ter que voltar, né? Só que esse castigo vai ter que ser aumentado, porque você tem que voltar. A justiça tem que se cumprir, entendeu? O plano de Deus já está escrito. Então tudo que Deus escreveu, ele não pode voltar atrás, está escrito, né? Deus não volta atrás, porque é justiça. Você está entendendo? O que você está fazendo aqui é ter um entendimento. É como se um juiz estivesse lendo a sentença para você, que já está escrito, e você está tendo o entendimento dela. É isso. A justiça é isso, amados. Ela já foi lançada, você já está no reino de Deus. Você só precisa compreender que você está no reino de Deus. Que você precisa compreender e tomar posse dele. Mas você já está predito ao reino de Deus, entendeu? Então é isso. Quando você entende, aí você começa a viver ele. Você começa a nascer do Espírito, né? Enquanto você não entende, você vai vivendo a morte, né? Você fica no mundo dos mortos. Então é o que acontece, é isso. Você está no mundo dos mortos, né? Então quando você entende esse sentido, que a balança ela tem que andar igual, porque a justiça tem que andar igual, aí você entende que todo pecado tem que ser pago, tudo com Deus, amados, é matematicamente provado. Não tem como você... o erro da humanidade, o engano grande da humanidade é isso. É a ignorância muito grande que entra dentro do ser, que não deixa ela enxergar isso, a justiça, né? Começa a pensar todo dia na justiça, porque a justiça é o amor de Deus, né? Tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser pago centavos por centavos. Então quando acontecer algo de você, não fica aí murmurando, reclamando. Pensa por que aquilo aconteceu, porque aí você está se abrindo ao entendimento. Aí Deus vai falar para você. Ó, aconteceu porque tinha que ser feito assim, porque você tinha que estar na graça, porque você ia ser usado pela graça, e aquilo estava te tirando da graça, né? Então é isso, Deus vai te justificar o porquê, né? Quando você ama, o amor faz essa... Por isso que fala que o amor perdoa milhões de pecados, né? Então você vai começar a processar esse amor dentro de você, né? E é tudo espiritualmente, amados. Tudo pelo Espírito, né? Você consegue fazer tudo isso pelo Espírito. Você não precisa sair que nem um louco. Não. É tudo no Espírito. Aquelas pessoas que saíam ali, correndo ali para fazer aquelas ações ali, é porque elas ainda estavam vivendo, né? Ali aquele plano que é da antiga aliança, que ainda estava na carne, né? Mas você consegue fazer tudo isso pelo Espírito, né? Você consegue desenvolver amor, você consegue tudo. É na prática, né? Então, mas na prática agora, como você é Espírito, é na prática do Espírito, né? Aí você vai entendendo que você tem uma família, mas não é essa família que você tomou posse aí. Essa família aí, na verdade, elas são inimigos seus. Porque se os de fora lá são amigos, esses aí são inimigos. É que você não sabe. Deus colocou para você perdoá-los, né? Para você agir um perdão neles. Deus, ele faz tudo perfeito, né? Deus colocou exatamente esses inimigos aí junto com você para mostrar que você tem que perdoá-los, para mostrar que a justiça dele tem que ser feita, né? Então, quando você ama o inimigo, na verdade você está amando o amigo, né? Aquele inimigo que é lá fora, ele vai ser seu amigo. Então, tudo quanto tem no espírito é o contrário da carne. Você entende que o espírito é exatamente isso, é para poder fazer a balança igual, né? É a balança igual. Então Deus teve que fazer esse plano aí da carne, né? Todo esse plano na carne, né? Para poder escrever isso aí, para poder a palavra ser viva, né? Para poder a palavra dar fruto. Então a palavra, ela veio aí nesse plano. Agora vem o plano do Espírito, né? Agora é o Espírito que comanda, né? É o Espírito que dá a palavra agora, é o Espírito que justifica a palavra. Na verdade, a palavra ela já está aí, ela já está escrita, né? Quando João fala lá no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então quem que é isso? É Deus, ele habitou entre nós, ele se fez carne para habitar entre nós, né? E ele entra na história inteira, se você perceber, né? Ele entra na história inteira, ele faz parte na história inteira, né? Você vai ver que o rei, você vai ver que o Melquisedeque é Deus, né? Você vai ver que tem um outro no Gênesis lá, antes de Matusalém lá, né? Que é Deus também. Que você vai ver que ele viveu, ele viveu 300 e poucos anos, né? Já representando aí essa passagem da vida para a morte aí, né? Então ele viveu esse tempo e
fala que ele simplesmente sumiu. Ele não tinha pai nem mãe, ninguém conhecia o pai nem a mãe dele, ele sumiu. Com Melquisedeque é a mesma coisa, ninguém conhecia o pai e a mãe dele, ele sumiu. Então, quer dizer, era a atuação de Deus aí na história, né? Então, Deus, ele tem atuações aí na história, amados. E os profetas dele são todas atuações dele, né? Esses reis aí, que significa aí, é tudo atuação de Deus na história. Quando você vê sempre falando de um rei, você presta atenção da ação que o rei fazia, para você entender, né? O rei, ele tem dois significados. Ou ele está significando a Deus, ou ele está significando esse mal, entendeu? Então você vai olhar isso aí. E quando ele vem como mal, você pode ver o rei Nabucodonosor, ele se tornou ali um servo de Deus. É, no caso, esse rei que governa esse castigo que está acontecendo com você, né? Se você começar a entender as escrituras, você vai entender toda a parte que Deus faz lá. Ele dá nome aos bois, né? As escrituras é isso, amados. A escritura é a palavra viva aí. A palavra, ela está aí desde o princípio, né? Que ela se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, essa palavra, ela está aí até hoje. Agora Deus vem em espírito para justificar a palavra que já estava aí. Então a balança é feita na palavra e no espírito, né? Então uma coisa justifica a outra. Então o amor, ele vem agora para justificar, né? Para fechar com chave de ouro essa balança. Entendeu? Então Deus vem agora, o amor vem agora para fechar com chave de ouro. Então Jesus precisou, que Jesus ali era Deus, né? Ele precisou morrer na carne e vir no espírito. Ele viveu as duas coisas, né? Ele teve que viver as duas coisas para você entender, né? Ele viveu tanto na carne quanto no espírito. Agora ele está vivo, né? Então ele está vivo no meio de você no espírito. Então quando você entende ali essa história aí do ladrão na cruz, é isso. O ladrão na cruz, ele representa isso. Ele representa, né, esse Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus que subiu com Jesus. Jesus representando a palavra e o Espírito representando o amor aí, essa justiça, o amor, né, para completar a justiça, né? Então a justiça, ela é completa no amor. Então ele representa esse vinho, né? Essa alegria, esse espírito de paz, de alegria, né? Então esse espírito aí, que é Deus, ele se uniu ali, né, na forma ali com o Filho, né? Então é isso. Quando acontece lá que o Jesus fala para aquele ladrão na cruz ali, ele fala isso. Porque aquele ladrão na cruz ali, ele se fez o menor aqui para ser o maior no reino dos céus, né? Quem que ele foi ali no momento ali? Ele foi Deus. Ele explicou ali, né? Ele agiu Deus nele ali. Então quer dizer, quando você age o amor em você, você está agindo em Deus, você está sendo o maior no reino dos céus. É esse entendimento que você tem que ter. Que o maior no reino dos céus é Deus. É o amor. Então quando você é o menor aqui, você age o amor. E quando você age o amor, você está agindo Deus. Você está sendo filho de Deus. Filho do amor. Então esse é o sentido. Então quando você entende isso, aí você começa já a dar frutos do amor. Você começa já a praticar esse amor, né? Você começa a gerar esses frutos em você. Então é isso que é importante, amados. Você entender, ligar uma coisa com a outra para você entender, né? Para você entender que toda aquela história que tem lá, o êxodo, todo aquele sofrimento, aquela história que tem lá, é para o Pai justificar a sua salvação. Você é salvo em Jesus, então você tem que ser justificado, né? Então isso que eu estou falando para você já vai acontecer, mas faz parte dessa justificativa de Deus. Deus tem que esclarecer isso para a criatura. A criatura tem que saber por que e como ela está sendo salva. Entendeu? Ela está sendo salva pelo Espírito e a verdade, né? Então é isso. Você agora vai receber esse amor, porque você vai sofrer na carne aí, e você vai voltar a ter desejo pelo marido. Desejo pelo marido. O que é o desejo pelo marido? Desejo pelo amor, né? Você vai voltar a ter desejo pelo amor. Então você vai voltar para o seu marido, que é Deus, né? Então você vai entender isso através do quê? Através do entendimento da palavra, né? Esses entendimentos que vêm, que eu recebo a cada momento, esses entendimentos são essa palavra que já está escrita, né? Eles só vêm para confirmar uma palavra que já está escrita, que já vive antes de eu nascer, antes de Jesus, da história de Jesus. Então, desde o princípio. Quando você vê João falar lá, desde o princípio já existia. Então, essa palavra ela já existe desde o princípio, né? Então, essa história que você vive, ela já existe desde o princípio. Deus, já na sua onisciência, ele já sabia que tudo isso aconteceria.
né? Então agora você está voltando para o Pai nesse sentido aí. Entendeu? Agora você está voltando para você fazer essa comunhão com o amor, né? Então você vai aprendendo dia a dia a praticar esse amor, né? A sair dessa Babilônia, dessa escravidão que você vive, né? Então você vai entender, agora você vai entender perfeitamente, porque agora isso vai ser intensificado. A palavra diz que isso vai ser intensificado agora. Então, como vai ser intensificado, você vai ter sede da palavra, você vai ter sede desse amor, desse entendimento e desse amor, e você vai, então, voltar para a casa do Pai, né? Porque ele é misericordioso, ele fez esse plano perfeito para poder reunir toda a criatura dele, né? E toda a criatura dele se reúne nesse plano, entendeu? Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente vive a história sabendo o final, né? O final é Deus com a humanidade. Deus ele faz essa união. Esse corpo de Deus é perfeito. Ele vai ser perfeito, vai ser feito, entendeu? Então essa unidade vai ser feita na criatura. Então vai acontecer fatos, muitas coisas aí, muitos derramamentos de sangue, muitas coisas aí que vão acontecer, mas é tudo para justificar esse amor. É tudo para justificar a sua salvação. Entendeu? E aí você vai crescendo, dando frutos no Espírito. Quando você nasce do Espírito, quer dizer que você conseguiu vencer a morte, você matou a morte. Ela já não faz mais sentido em você, ela já não te domina mais. Você já não tem mais medo dela. O problema seu que você tem aí é o medo da morte que você tem. Na verdade, você tem medo da morte que não é a morte, né? Você tem medo da morte física, que não é para você ter medo. Essa não é a morte. A morte que você tem que ter medo é a espiritual. Essa você não tem medo e é a que você tem que ter medo, né? Por quê? Porque quando você está morto espiritual, você não tem a vida, né? Então você tem a oportunidade de nascer e você não está nascendo. Você está sofrendo. Você está cada vez mais morto, né? O seu grau de morte só tem aumentado. Então é isso. Quando você entende, aí você já não liga mais para sua carne aí, que essa carne aí é um pedaço de terra, um pedacinho de barro. Simples assim. E essas que você idolatra aí, também é um pedacinho de barro, né? E geralmente as que você idolatra não é os inimigos seus, né? Que no lugar daí que aí ele se comporta como amigo, mas na verdade você vai descobrir depois que eram os inimigos. Na verdade, seus amigos eram os seus inimigos. Então é isso. Todo sentido é esse, amados. Porque Deus é perfeito. Então, essa balança, ela se cumpre assim. Você vai ver que lá o outro ladrão da cruz, vem a ave, né, o corvo lá, e assenta em cima dele e bica ali. Quer dizer, bicando, significando o que ali? Que estava roubando a palavra. Que é o que esses falsos mestres fazem. Eles roubam a palavra, né? Então ele está significando isso. E é aquele lá que acontece lá com o rei lá, né? Quando ele mente lá, que ele não fala que foi o José do Egito que falou para ele aquele sonho, que ele não revela aquilo, ele está fazendo o quê? Ele está roubando a palavra, né? Ele está roubando a palavra. É a mesma coisa, Deus me dá o entendimento aqui e eu não passar para vocês. Eu estou fazendo o quê? Eu estou roubando a palavra. Ou eu enganar vocês, eu querer cobrar de vocês para fazer isso, eu formar grupos de hierarquias. Não, eu estou roubando a palavra. Então é isso que o ladrão faz, né? O engano faz isso, o ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então é isso que ele faz. Por isso que Jesus fala que ele vem para roubar, matar e destruir. É isso. Então quando você entende isso, você começa a provocar em você aí uma liberdade. Você vai começando a ser livre, né? Então é assim que funciona. Porque aí você vai começar a já não se preocupar tanto com a carne como você se preocupava, até você se desligar dela. E você se ligar ao Espírito. Você se ligar ao amor de Deus, né? Então esse é todo o sentido que você tem que começar a caminhar agora, né? Não é para ontem não, é para agora. É para agora, meus amados. Porque o tempo já é. Jesus falou, né? O tempo é agora. Falou para a samaritana. Ah, quando vai vir? Não, já veio, é agora. Então você começa já a viver aí. Se você não quer sofrer mais, já começa a viver aí.
Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.